Continuando aqui os vídeos, ó. Maior equivocação da Igreja Católica. Augusto Nicodemos, inteligência limitada, vai explicar. Olha só. Chama eu também para ir nesse programa aí, pô. Principal foi com relação à escritura, porque a Igreja Católica tinha como fonte de autoridade a Bíblia, a tradição e o magistério católico, que era o conjunto de doutores encabeçado pelo Papa. Então, a Bíblia está no mesmo pé de igualdade da tradição. Onde é que você encontra a doutrina do purgatório, da virgindade perpétua de Maria? Não é na Bíblia, mas na tradição. Alguém colocou isso e foi passando de geração para geração. De geração para geração. Tá. E aí Lutero disse não. Só a Bíblia. Para nós, só o que está na Bíblia é verdadeiro cristianismo. E o ponto principal foi com relação... Ponto principal que Martinho Lutero, ele era devoto de Maria. João Calvino também. É simples. Eu tenho essa Bíblia aqui, bonitinha, graças a quem? O magistério. Ali em Atos, Apóstolos 2, desce quem? O Espírito Santo. Tinha os 27 livros? Não tinha. Como surgiu os 27 livros? Pela pregação dos apóstolos, que são membros do magistério. Porque o Martinho Lutero, ele se revoltou contra o magistério. Fico só com a Bíblia. Mas a Bíblia mostra o magistério. A Bíblia mostra o purgatório, sim, professor. Todos os dogmas católicos, inclusive o catecismo, é de acordo com a Bíblia. Em comunhão com o bispo de Roma, o Papa. Claro que a reforma protestante se dividiu do magistério, se revoltou contra o magistério e cada um foi fundar seu próprio conhecimento, sua própria doutrina, usando embasadamente a Escritura. Indo contra o ensinamento de Cristo, porque Cristo ele quis o magistério. Então você está indo contra quem? Mateus 10, 16, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Cristo enviou quem? Os apóstolos. Cristo deixou quem? Sua esposa. Então, quem é contra a esposa, contra a pregação apostólica, é contra o esposo e a esposa. Mateus 28, 21, o Espírito Santo assiste essa igreja. Então, quem é contra essa igreja, se revoltou, se revolta contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a alma da igreja. Por isso que aquela beata viu Martinho Lutero sendo escravizado pelo demônio, os demônios batendo na cabeça dele, prego, martelada, pá, cabeça dura. Olha só que interessante. Parágrafo 80. Catecismo. A tradição, a escritura estão entre si, inteiramente unidas, em comunicação, pois provinda ambos da mesma fonte divina. Foram, de certo modo, um só todo, e tendo para o mesmo fim, tanto uma como a outra, presente e fecundo na igreja, o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus, todos os dias, até o fim do tempo. Mateus 28, 20. (76) A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez de duas maneiras. Oral e por escrito. Ó. Oral pelos apóstolos, que na pregação oral, por exemplo, e ação transmitiram aquelas coisas que ou receberam da palavra da convivência e da obra de Cristo, ou aprenderam da sugestão do Espírito Santo. Olha só a participação do Espírito Santo. Por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram-se por escrito a mensagem da salvação. Catecismo, olha só, 85. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrito ou transmitido, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida no nome de Jesus Cristo. Isso foi confiado ao bispo
em comunhão com os sucessores de Pedro, bispo de Roma. Uma escola, uma teologia, ó, católica, para você entender. Por quê? Mateus, agora vamos de Bíblia. Mateus. E os caras convencem, hein? 16, ó. 18. Eu te declaro, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só. Você acha que um franciscano que se revoltou, colocou a rabinha entre as pernas, igual um cachorrinho, iria destruir a igreja? A igreja, o fundador dela é Cristo, não é homens. A Susa, o fundador é homens. João Calvino é homens. Morreu na cruz e ressuscitou? Não. Martinho Lutero morreu na cruz e ressuscitou? Não. Só quem pode fundar a igreja? Quem morre na cruz e ressuscita para dar testemunho, meu querido. Por quê? Olha só. A heresia quem denigra essa igreja. Porque, ó, o Espírito Santo está usando quem Cristo escolheu. 16, 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinar toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que virão. Eu vou anunciar as coisas que virão. Vocês, apóstolos, vai descer o Paráclito, vocês não falarão por si próprio, mas o Espírito Santo que falará através de você. Olha só. O Espírito Santo usou Martinho Lutero para fazer essa cagada? E contra as profecias bíblicas? E contra o pastoreio? E contra o fundamento dos apóstolos? E contra os autores que escreveram a Bíblia? Que são membros da igreja? Eu não sei essas teologias desses doutores protestantes, pô. Ah, Martinho Lutero diz que não. Só Bíblia. Quem é Martinho Lutero? Se o Pedro falasse só Bíblia, sim. Seria ligado na glória, porque ele tem a chave. Martinho Lutero não tem a chave nem para ligar, nem para desligar. Só foi confiada ao pastor. Paulo, quando se converte, tem que ir lá em Jerusalém ser reconhecido a graça. Por mais que ele teve a revelação do Senhor Jesus Cristo, tem que ser reconhecido pela sua esposa e se tornar membro dessa igreja. Porque é o mesmo evangelho, porque é o mesmo Espírito Santo. O cara vai nesses programas, eles falam o que eles querem, pô. Prega o que quer, anuncia o que quer. Eu só acredito na Bíblia, mas a Bíblia... Tá um cara que conhece Bíblia realmente? Aonde está isso, meu querido? Divisão, Mateus 12, 25. Toda divisão, Marcos 3, Lucas 11, será destruída. Toda divisão. Gamaliel fala ali para aqueles doutores mestres querendo matar os apóstolos, que está pregando a palavra, edificando a igreja. Meu querido, se o seu projeto vem de homem, por si mesmo se destruirá. Mas se vem de Deus, jamais você vai poder destruir. Gamaliel, mestre de Paulo, entendeu isso. Está até hoje. Quem é você? Pode vir todas essas complô de denominações aí, fundamento de homem contra a igreja, não será destruída. Sim, vai semear confusão. Claro, o evangelho, Paulo fala em Gálatas 1, do 6 em diante. Pessoas semeando a confusão. Quem são essas pessoas? Esses caras que vai no podcast aí, pregar o que quer, pô. Anunciar o que quer. Esses reverendos fundo de quintal. Esses mestres que não têm a visão do magistério. Simples, mano. É uma só salvação, é uma só igreja, é um só pastor, é um só batismo, é um só Espírito Santo, é o simples, meu. Cada vez que passa, pior vai ficar. Pior. Salve Maria, sou missionário Selvo Alberto.